Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salud Cardoso, eu sou membro aqui do canal Conexão Marxista e hoje eu vou dar sequência à série de exposições sobre esse livro chamado Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, do professor e economista Cláudio Katz. Vou iniciar o debate da segunda sessão, ou fazer mais ou menos a exposição da segunda sessão, da qual ele vai se dedicar a mostrar o que veio a ser o neoliberalismo na América Latina. A sessão é intitulada Neoliberalismo, é dividida em 3 capítulos. O primeiro deles, intitulado Ortodoxos e Convencionais. O segundo, o Pensamento Social Liberal. E o terceiro, Globalistas e Cosmopolitas. Bem, nessa sessão, ele vai mostrar o projeto, o alcance, as consequências e a base material que permitiu com que o pensamento neoliberal e o projeto neoliberal se tornassem hegemônicos na América Latina. Portanto, é essa dedicação que ele vai fazer ao longo dessa sessão. Ele vai se dedicar a essa exposição. Eu não vou expor esses 3 capítulos nos seus pormenores na sequência, eu vou mais ou menos expô-los de modo muito geral no corpo da sessão, e cabe essa identificação de que a indagação que ele vai fazer a princípio e as respostas que ele vai dar a essas indagações tem a ver exatamente com isso. No neoliberalismo como a epistemologia ou história do pensamento, porque ele tão pouco está preocupado com isso. Ele sabe, e isso é interessante no livro, embora não esteja exposto de modo muito claro, que há uma determinação social desse pensamento, ou seja, ele não surge do nada, existem condições específicas para que esses pensamentos se tornem dominantes ou não, né? Esses projetos se tornem dominantes ou não. E por fim, ele vai mostrar qual a peculiaridade do neoliberalismo na América Latina. Não é só uma reprodução do que foi nos países centrais, e tem um caminho muito próprio de chegada no continente. Bem, então a princípio ele vai mostrar essa trajetória. No caso latino-americano em especial, existe um contexto muito particular e ao mesmo tempo uma condição muito específica de chegada no neoliberalismo, porque em alguns casos a gente pode tomar como principal exemplo o Pinochet no Chile. O neoliberalismo antecedeu processos, né? Ou seja, ele não é resultado das práticas iniciadas ao longo do final dos anos 70 e começo dos anos 80, na Inglaterra com a Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Ele é aplicado aqui, reproduzindo as ideias do Friedman e do Hayek, com participação ativa do Friedman, inclusive, dos seus alunos, e também dos famosos Chicago Boys, né, que são os garotos da Escola de Economia de Chicago que vão trabalhar no governo do Pinochet. Ou seja, desde o golpe sobre o Allende já há uma perspectiva, não, já há uma tomada de posição, uma conduta e uma prática neoliberal sendo gestada na América Latina. Porém, o projeto se torna mais profundo com algumas transformações internacionais ou globais um pouco mais densas. Então a gente tem que pensar no seguinte: o contexto da crise dos anos 70, que vai colocar em xeque, inclusive, a perspectiva dos keynesianos e também o projeto keynesiano, que, querendo ou não, era hegemônico desde a Segunda Guerra Mundial nos países centrais. Não dá para dizer que houve reprodução do keynesianismo aqui nos países latino-americanos. Há variáveis desse processo, desse projeto, né, muito particulares. E também, ao mesmo tempo, com essa crise dos anos 70, há uma ofensiva muito maior por parte do capital, que começa a criar uma agenda própria em relação à emergência das movimentações por partes tanto das esquerdas quanto também dos trabalhadores nesse período, que muda um pouco o rumo da perspectiva política tomada a partir de então. Bem, então esse é um primeiro
contexto que ele precisa ser identificado, né? Ou seja, a América Latina ela foi um grande laboratório, por assim dizer, do neoliberalismo, mas não tomemos só como um laboratório. Existe todo um contexto que permitiu com que houvesse esse tipo de atuação aqui na América Latina. Porém, ele não se generaliza nos anos 70. Embora as ditaduras militares elas vão aplicar de modo mais ou menos denso essas aberturas liberais que são propostas no projeto neoclássico, vamos assim dizer, ela só vai ganhar um pouco mais de força nos anos 80, no projeto de abertura, porque há pactos nesse projeto que permitem tanto a manutenção de certos resíduos, né, do que foram as políticas ditatoriais. Isso é presente na América Latina como um todo, e também permite com que esses projetos neoliberais ganhem relevância, até mesmo porque há uma tentativa de implementação de uma mudança ou alteração ou reconfiguração de um projeto de Estado em marcha nesse período. Além disso, o contexto que vem com os anos 80, notem, essa mudança de contexto dessas duas décadas, entre 70 e 80, permitiu um aprofundamento dessas medidas na América Latina, mas ainda não como hegemônicas. Elas vêm também um pouco no contexto da crise da dívida externa da América Latina, da qual ele não aborda muito no capítulo, tá? Embora eu não vou entrar nos problemas do livro, mas esse é um pequeno problema identificado nesse capítulo. Mesmo assim, é interessante porque ele vai mostrar como, a partir dos anos 80, essas medidas neoliberais elas vão ganhando relevância num contexto de fim das ditaduras militares, abertura econômica, abertura política, discussão e debate institucional e institucionalista a todo momento. Não é à toa que o neoliberalismo ele vai ganhar contexto nesse tipo de debate do institucionalismo, da defesa da Constituição a qualquer custo, independente dos ganhos que ela pode trazer para a sociedade como um todo. Bem, porém, só nos anos 90, e a gente pode enumerar inúmeros ou vários fatores, né, que levaram a essa hegemonia. Por exemplo, o declínio da União Soviética, a anexação da Alemanha Oriental já desde os anos 80 à economia de mercado, a adaptação de alguns países às políticas livre-cambistas e assim por diante, e as perspectivas de destruição do Estado do bem-estar social na Europa, o que torna o projeto neoliberal mais hegemônico, quanto ofensiva, de fato, aos ganhos da classe trabalhadora e sobre o trabalho como um todo. Ofensiva essa que vai cair com força sobre a esquerda, né? Bem, então nesse contexto de, ao mesmo tempo, internacionalização do capital que ocorre desde os anos 70, um peso das políticas vinculadas a perdas de direitos, a necessidade por parte do capital de um controle maior sobre o trabalho, num tipo de deslocamento da produção industrial, sobretudo para o Sudeste Asiático, o que implicou também uma fragmentação brutal dos trabalhadores, perdas de direitos de trabalho, pouca participação dos sindicatos e etc. E um recuo brutal, não só da esquerda, do ponto de vista internacional, mas também de qualquer contraofensiva por parte da classe trabalhadora, fez com que esse projeto ele ganhasse relevância. Bem, então quais seriam os pilares desse projeto em escala internacional, mas que chegou e se acomodou muito bem na América Latina? Primeiro, via-se o Estado como o centro da burocracia e o problema, e com ele todos os problemas ligados ao engessamento do desenvolvimento econômico. Ou seja, o Estado era ineficiente e precisava de um projeto de privatização maior. Vejam que esse discurso está presente até hoje, né? Na consciência
em relação aos problemas imediatos da economia. Como se não fosse um problema intrínseco ao próprio capital, a ingerência em termos totalizantes, né? Bem, isso é um ponto. Segundo, a necessidade da abertura comercial. Então, o Estado é problemático e uma série de medidas em relação ao Estado precisam ser tomadas. Não é só privatização, pura e simplesmente. Uma série de medidas de transformação do Estado precisam ser tomadas. Segundo, há a necessidade de abertura comercial e econômica para adaptação a essa economia internacionalizada. Lembrando que o avanço das empresas trans e multinacionais, isso se torna quase que extremamente palatável para o discurso dos grandes acionistas, né? Então uma teoria que ela se adapta muito bem às condições da internacionalização, sobretudo do capital financeiro, entre os anos 70 e 80, do qual hoje nós estamos mais do que com a água no pescoço desse processo. E por fim, a flexibilização dos contratos de trabalho sobretudo, mas também a flexibilização das relações com o Estado. Não é à toa que a desregulamentação é a grande pedra-chave desse processo. Então, o Katz ele vai chamar a atenção para dois momentos ou dois períodos desse processo de chegada do neoliberalismo na América Latina. Esse primeiro momento da transição das ditaduras para as democracias, em que há um acordo de manutenção de certos resíduos do que foram as ditaduras, para que não houvesse um desmonte dos estados que foram produzidos naquele período. E, por outro lado, a possibilidade de reformas, não no sentido do que foram propostas as reformas no campo da esquerda, mesmo as reformas que não são propriamente revolucionárias ou que não têm algum caráter transformador mais estrutural, mas que ainda prezavam por uma integração mais autônoma no mercado internacional, como, por exemplo, reformas ligadas à distribuição de renda, a manutenção do patrimônio nacional, a manutenção do capital nacional, sobretudo produtivo e industrial, e assim por diante. Então, as reformas que foram propostas nos anos 80 iam um pouco na contramão, no sentido, vamos manter uma Constituição que ela seja dúbia nesse processo. Acho que o melhor exemplo é a concertação no Chile, do qual o Partido Socialista ele levou a cabo uma série de transformações que preservou elementos fundamentais da Constituição pinochista. Bem, então esse é o primeiro período da neoliberalização na América Latina. O segundo tem a ver com os episódios pós-consenso de Washington e que vem também pós, esse também é uma carência do capítulo. Os ajustes estruturais, ele sabe disso, ele trata em outros momentos, mas aqui ele não trata. Os ajustes estruturais promovidos por agências internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, mas que casa direitinho com essa periodização do Katz, tá? Lembrem-se que tem algumas lacunas no livro e a ideia inicial é só apresentá-lo e não, portanto, fazer as críticas devidas ainda, embora uma outra coisa possa ser apresentada nesse contexto. Então ele vai dizer o seguinte: o segundo período, que vai se dar a partir dos anos 90, ele resulta de toda a mobilização que leva ao consenso de Washington, e do consenso de Washington um projeto mais coeso para a América Latina. Coeso do ponto de vista dessas reformas estruturais próprias do projeto neoliberal. Então, se num primeiro momento, naquele lá dos anos 80, houve um projeto de redução dos gastos públicos, aumento do lucro, das taxas de lucro da empresa, que mecanicamente levariam à bonificação de melhoras sociais, nesse segundo momento dos anos 90, há um projeto de ampla privatização das empresas estatais, dos serviços públicos, tidos como públicos, que seriam melhor geridos pela economia privada, a redução de tarifas e qualquer resíduo protecionista e, por fim, a emergência da mão invisível e do darwinismo social como possibilidade de melhora da sociedade, porque pela competição generalizada, a sociedade ela evoluiria quase de modo linear. Bem, lógico que ele apresenta essas características e, ao mesmo tempo, as falências do projeto, né? Ou seja, a abertura e a privatização das empresas não levou à melhor gerência delas, pelo contrário,
muitas empresas elas ficaram paralisadas, estagnadas. No plano monetário, os ajustes fiscais por parte do Estado e também as tentativas de conter a inflação levaram a uma estagnação brutal da economia e o crescimento de certos setores específicos, do qual nós já vimos na sessão anterior: agroexportação, mineração, a pauperização da indústria de transformação e assim por diante. Bem, o que levou a uma crise no começo dos anos 2000, ou na virada do século XXI, que é muito bem sentida, ou foi muito bem sentida por todos nós, em relação a esse projeto neoliberal. Então ele muda um pouco o caráter a partir desse momento, mudando também o discurso em relação ao projeto inicial. Nós podemos ver isso de modo muito claro, e esse é o melhor exemplo que ele dá aqui. Nos relatórios do Banco Mundial, que passam a dar mais atenção a problemas como problemas étnicos, raciais e uma preocupação um pouco hipócrita com a pobreza, né? Que a gente pode ver nas políticas de empoderamento, que tem origem na América Latina, nas medidas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, de um neoliberalismo do qual o Estado ele possa atuar em alguns setores, como capital humano, meio ambiente, etc., com todos os problemas que isso tem, sem ainda entrar nos seus pormenores, e por fim, criar um neoliberalismo com caras mais simpáticas aos problemas tidos como extrínsecos à vida econômica do capitalismo como um todo. Bem, essa condição, extrínsecos assim fora, né, são problemas marginais, não são problemas centrais. Bem, essa inflexão permitiu, primeiro, que algumas rebeliões evoluíssem, né, no sentido de questionar, sem rupturas profundas, esse projeto, porém, ao mesmo tempo, também levou a certa variabilidade desse projeto, né, ou seja, a ganhos de relevância do que foi do que vem a ser a variabilidade do projeto como um todo, ou seja, dessas inflexões dentro do mesmo projeto neoliberal, até mesmo porque esse projeto ele vai perdendo fôlego por conta da sua própria atuação hegemônica na América Latina. Não é à toa que a gente vê uma mudança de discursos até de figuras como Francis Fukuyama. Ele muda do discurso do fim da ideologia para a defesa da governança global, né? Bem, então esse vem a ser o cenário da emergência do neoliberalismo, e ele chega aqui, e esse é o ponto central da discussão do Katz, não sem perder as características próprias da América Latina. Ele chega e ele vai absorver ou fagocitar os elementos centrais do que vinha a ser um pensamento mais elitista latino-americano, para usar os termos do Katz, tá? Sobretudo do que caracterizava da independência, mais ou menos a década de 30, o pensamento dominante na época, com todos os seus mitos, preconceitos, lendas de desenvolvimento, acopladas ao novo discurso neoliberal. Bem, e daí a gente vai ver inúmeros projetos sendo lançados em nome da modernização e etc., mas tendo raízes extremamente retrógradas, né? Próprios do que vem a ser a nossa natureza latino-americana, natureza, mas da nossa inserção na divisão internacional do trabalho, que há tempos configura também uma certa, não só subordinação a esses pensamentos e projetos alienígenas, mas também, ao mesmo tempo, a um acoplar desses pensamentos às estratégias das classes dominantes locais. Bem, então, essa vem a ser mais ou menos a dimensão do projeto neoliberal e da chegada dele na América Latina. Bem, a variabilidade principal desse pensamento, diz o Katz, vem a ser o que a gente chama de social-liberalismo, o que ele chama de pensamento social-liberal, que não só vai incorporar o neoliberalismo, como também entra nos debates da terceira via, a la Tony Blair, faz com que muitos teóricos do eurocomunismo ou de um gramscianismo social-democrata adaptem seu discurso ao discurso neoliberal. E como esses projetos nunca tiveram um caminho de ruptura
com o modo de produção como um todo, ou de uma transformação mais radical das relações de produção, elas vão absorver ou fagocitar esse projeto neoliberal, né? Na América Latina, três então sujeitos vão se destacar. São eles, do ponto de vista do pensamento social liberal. Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, não só se tornou presidente, mas teve uma atuação prática nesse período como um todo. O Jorge Castanheda, no México, e o Juan José Sebrelli, na Argentina. Esses intelectuais eles vão ter uma atuação muito peculiar no que diz respeito ao pensamento neoliberal e social liberal latino-americano, mas não como convencional. Ou seja, há uma variabilidade dentro do projeto e eles vão, inclusive, incorporar ex-marxistas, alguns campos da esquerda, etc., nesse discurso. Até mesmo porque eles vão, ao mesmo tempo, trazer todos os elementos que eles já traziam antes de uma crítica às teorias mais radicais de identificação do que vem a ser a particularidade latino-americana, tendo como principal eixo de crítica desses autores, mesmo quando não eram sociais liberais, a teoria marxista da dependência. Os três vão fazer críticas antes de serem sociais liberais, propriamente ditos. E, ao mesmo tempo, esses autores já tinham, querendo ou não, alguma proximidade com o liberalismo, né? Bem, eu não vou especificar cada autor, até mesmo por conta do tempo. Fica o convite para a leitura do livro, para a gente saber o que cada autor discute, né? E eu gostaria de comentários nesse sentido, para a gente entender como esse pensamento social liberal ele chega na América Latina e ele ganha força, tendo resíduos, inclusive, no neodesenvolvimentismo, do qual também o Katz ele não vai tratar dessa transição das relações entre o que vem a ser o social-liberalismo e o neodesenvolvimentismo, mas o que fica de sólido nesse pensamento social-liberal? Uma defesa da institucionalidade e da Constituição acima de qualquer sombra de transformação estrutural da sociedade mais profunda, um discurso da modernização e do ocidentalismo versus o populismo de raízes até primitivas, segundo esses sujeitos, ou um estatismo proveniente dos projetos latino-americanos. E, por fim, a possibilidade de assimilação, a adaptação à globalização como saída das condições de dependência da América Latina ao contexto e ao cenário internacional. Bem, não é à toa que isso vai dar ao Fernando Henrique o seu peso do debate sobre o republicanismo contra os governos populistas, ao Castanheda a sua polêmica contra a teoria da dependência, defesa do individualismo contra o particularismo regional, e no Sebrelli o seu discurso anti-povos pré-colombianos. Bem, dado esse contexto, outros autores também são debatidos nessa sessão, mas, como eu disse anteriormente, fica o convite para o livro, né? O que importa é a gente entender essas inflexões dentro da ordem nesse período que vão desencadear o que veio a ser o pensamento hegemônico e a prática política hegemônica na região. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos. Quem puder, curte o canal, não curte o canal, porque impulsiona de qualquer jeito. Aciona o sininho, inscrevam-se, deixem seus comentários e é isso aí. Beijo a todos, tchau.